Nessa última sexta-feira, dia 31, uma moça chamada Bárbara Elisa estava com passageira num carro de aplicativo, num Uber, e simplesmente morreu com um tiro na cabeça, passando pela linha amarela no Rio de Janeiro. Se você não ouviu falar desse caso, talvez seja porque tem gente de cabelo laranja dizendo que com uma pedra você resolve o problema do Rio de Janeiro, ou talvez porque tenha políticos do governo, como a Fegali, que diz que sem um tiro você resolve o problema da segurança do Rio de Janeiro, ou talvez porque a gente tenha o ministro Moraes cuidando não do seu gabinete, onde o talha-ferro está dizendo que há perseguições e documentos, inclusive falsificados, e está lá no Rio tentando inquirir os governantes de como as operações devem ser feitas. Ou talvez porque o Gilmar Mendes esteja se metendo na segurança pública com posts na internet e assim por diante. Se você ouviu falar, bom, então aqui você vai ouvir falar mais um pouco. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, nos ajudem a chegar na meta de 400 mil inscritos, cliquem no joinha, deixando o seu like, você nos ajuda a distribuir o conteúdo melhor para mais gente, e considere se tornar membro, vocês recebem as nossas respostas às perguntas que vocês deixam com prioridade minha. Bom, essa moça, né, na sexta-feira, estava num Uber, imagina só, pega um Uber, passa ali na linha amarela e morre com um tiro na cabeça de fuzil. Né? É assim que é o Rio de Janeiro. Mas não, peraí, a gente pode resolver isso sem tiro nenhum, a gente pode resolver esse problema asfixiando, como disse o Haddad, asfixiando financeiramente. A gente pode resolver, como a DPF das favelas disse, sem usar helicóptero, enquanto eles usam drones para jogar bomba na cabeça dos policiais. A gente pode resolver isso talvez numa cervejinha, num papo, como o Lula queria resolver a guerra na Ucrânia com a Rússia. Nós temos um problema muito sério, não é só no Rio de Janeiro, é no Brasil, porque o Rio de Janeiro é o barril que explodiu. Mas vai explodir já no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, em Salvador, outros lugares super perigosos, e talvez aqui em São Paulo, porque toda semana a gente tem uma nova notícia sobre isso também aqui em São Paulo. Então, é uma bomba a explodir. Se nós não tratarmos isso como uma guerra civil, se nós não tratarmos isso como grupos terroristas, nós não conseguiremos fazer legislações adequadas, nós não permitiremos o trato adequado dessa questão, nós exporemos os nossos policiais que estão nessa guerra de tal maneira que eles talvez desistam, então, de seguir nessa luta e fiquem ali dentro da delegacia e digam assim, que se dane, né? Que foi, de alguma forma, infelizmente, o que aconteceu no combate à corrupção nesse país. Hoje são pouquíssimos os juízes que se empolgam, ou procuradores que se empolgam a combater a corrupção depois do esvaziamento completo que houve na época da Lava Jato. Então, você não vai encontrar nenhuma, como eu disse, né, nenhuma socióloga ou nenhuma especialista em segurança de cabelo azul ou laranja dizendo dessa morte ou lamentando essa morte ou tendo coragem de expor o seu rosto na TV comentando que com pedra você consegue derrubar o fuzil de uma pessoa. Você não vai encontrar. Essa moça aqui, ela era branca, loira, né? Ela não era, portanto, digna, né, de que a mídia trate como uma morte a se lamentar. É mais uma moça que morre e assim vai. É disso que se trata, é assim que a gente tem visto, infelizmente, na mídia. Né? O bandido nesse país, as pessoas faccionadas nesse país, têm sido vitimadas. E uma moça como essa talvez esteja do lado para as pessoas que dividem o Brasil entre oprimidos e opressores. Talvez essa moça não esteja do lado dos oprimidos, não é? Porque os oprimidos nesse país são aqueles que andam com fuzil, são aqueles que simplesmente estão do lado dos bandidos. Então, eu fico muito aqui tentado a dizer que isso é burrice, mas isso não é burrice.
né? Isso é programático. Isso é programático. Nós estamos desestruturando a segurança pública no país de tal maneira que nós passaremos a depender do Estado. Isso é programado. Quando você desestrutura a economia do país, você faz com que as pessoas dependam do Estado. Quando você desestrutura a segurança pública, você faz com que a gente dependa do Estado por completo. A gente fica nas mãos do Estado, a gente fica com medo de tudo aquilo que não é o Estado, e aí o Estado toma conta. É isso que pretende. Não é à toa que a PEC da segurança pública quer passar para o governo federal todo o poder que hoje, a autonomia que hoje, da gestão da segurança pública, que hoje está nas mãos do Estado. Né? É isso. Os oprimidos são os bandidos, os opressores somos todos nós. E, então, como é assim, nós devemos ficar aqui simplesmente permitindo, né, que façam o que quiserem, que o combate não seja um combate efetivo e eficiente, para que a gente dependa do Estado, não do Estado que resolve o problema, mas do Estado que eterniza o problema para a gente sempre ficar dependendo do Estado.